Senhor diz. Preparado Está pra tudo mim. preparado, tudo escrito, tudo já planejado pelo Senhor. Preparado pra A mim. transformação, a mudança. Renda-se ao Senhor. Diga a Ele. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Vamos exaltar e glorificar ao Pai, amém? Seja qual for a situação, o Senhor fala claramente: renda-se, filho, entregue-se, filho, confie, confie. É muito claro o que o Senhor diz essa noite. Filho amado, escuta a minha voz. Para de ouvir os barulhos do mundo. Para de ouvir os barulhos da tua alma. Renda-se, entregue-se. Dedique-se a mim. Dependa de mim. Me louve, me adore, mesmo na hora da angústia. Filho meu, se entregue. Filho meu, para de ser tão duro. Filho meu, coloca o teu coração diante de mim. Assim diz o Senhor essa noite. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que é, mas é muito claro isso. O Senhor diz: filho amado em quem eu me comprazo. Renda-se, renda-se, confie, renda-se. Para de olhar para o lado, olha só para mim. Olha só para mim. Glórias a Ti, Papai. Obrigado, Pai. Obrigada pela Tua fidelidade. Obrigado, Senhor, por quem o Senhor é nas nossas vidas. O Senhor, quando nós passamos a ouvir a voz dEle, quando nós passamos a entendê-lo, a aceitar. Porque no começo, quando há uma briga entre o nosso desejo, o desejo do coração de Deus, há um conflito muito grande, né? Entre nós estarmos com ouvidos abertos ou não. Mas quando nós damos crédito à voz do Senhor e falamos: tá bom, Senhor, tudo bem, então fala. Aí o Senhor, Ele começa a falar através de várias situações. Da palavra, do louvor, falar no teu coração, usar pessoas para falar. E é tremendo. Mas quando a gente começa a se aprofundar, a gente entende que o Senhor é o nosso respirar. Que nós dependemos dEle o tempo todo. E que sem Ele nós não somos nada. E que a presença dEle é maravilhosa, é bom estar, é bom, nós não queremos outro tempo a não ser estar na presença de Deus, mesmo trabalhando, sentir a presença de Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir a paz do Senhor, ouvir um bom dia, sentir o fluir do Senhor. O ar é diferente, tudo o Senhor prepara e é diferente. E assim nós vamos vivendo de glória em glória, de vitória em vitória. Amém? Se você puder, louve ao Senhor e diga: este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo
este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim, e eu declare, eu nada sou sem ti. Estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim, oh, aleluia. E este é o meu pão. Você pode declarar: Jesus, Jesus, tu és meu pão. Tua vontade sou sem ti, Jesus, e eu perdido estou sem ti, eu nada sou sem ti. Nada somos sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Tu és, Senhor. Aleluia. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Vamos exaltar o Senhor, amém? Glórias a ti, Senhor. Amém. Ainda de pé, eu gostaria de clamar ao Senhor pelos pedidos de oração. Vamos unir a nossa fé numa só corrente de oração, com toda a força, com todo o desejo, porque a palavra do Senhor nos ensina a nos colocar na brecha. Então, nós vamos, meu convite hoje é, o convite do Senhor para nós, né? É nós unirmos a nossa fé e nos colocarmos na brecha em prol dessas vidas, em prol desses pedidos, amém? Em nome de Jesus. Vocês podem colocar suas mãos diante desses pedidos de oração? Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, nós queremos apresentar diante de Ti as nossas vidas e tudo que está aqui, tudo que está acontecendo aqui é para o Senhor. Senhor, esse clamor nós levantamos, Pai, é para pela Michele, pelo Adriano, pelo Yudi. Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, só o Senhor sabe em que condição, Senhor, o Yudi foi
para o hospital ontem, em que condição está a Michele e o Adriano neste momento. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, derrama da tua graça, do teu amor, da tua cura plena. Senhor, visita essa família. Pai amado, cura, liberta, sara, tira, Senhor, lança por terra toda enfermidade, tudo que não provém de ti, toda febre, mal-estar, Senhor, fadiga, dificuldade de respirar, Pai amado, em nome de Jesus, lança por terra, Pai, derrama da tua graça, do teu amor, da tua cura plena sobre a vida deles, Pai, que eles venham dar o testemunho vivo do Senhor, aqui na tua casa, Senhor, da tua bondade e misericórdia sobre a vida deles, Pai querido, o problema deles é a influenza. Daniela com pneumonia, Pai, em nome do teu Filho Jesus, a Daniela, da mesma forma, Senhor, visita a tua serva, coloca a tua boa mão sobre a vida dela, abençoa os brônquios, Senhor, os pulmões, Senhor, tira toda dificuldade respiratória, prepara, Senhor, abençoa o trato respiratório, Senhor, que seja assim na vida de todas as pessoas que têm sido colocado aqui diante de ti, nós temos clamado a ti, Senhor, Pai amado, o pai da Carinho, o pai do pastor, a mãe do pastor Moza, em nome de Jesus, a vida do Cláudio, Pai amado, da dona Vilna, Pai, da Gabi, que tem desejado, Senhor, tem colocado diante de ti, que deseja ser mãe, o esposo dela ser pai, Pai, nós clamamos a ti sobre todas essas vidas, porque nós sabemos que tu és socorro presente na hora da angústia, sobre cada pedido de oração, cada porta de emprego, Senhor, Senhor, cada causa na justiça, Pai, nós clamamos a ti, a tua misericórdia, a tua graça, Senhor. Senhor, tu és o nosso advogado, tu és o médico dos médicos. Senhor, a porta que o Senhor abre, o homem não fecha. Pai, prepara, Senhor, as bênçãos para os teus servos. Senhor, visita cada um em sua dificuldade, visita no coração, visita de tal forma, Senhor, que cada um de nós, cada um que está sendo colocado diante de ti, inclusive nas orações dos irmãos, Senhor, que eles venham se sentir abraçados, amados, cuidados, e venham testemunhar na tua casa, Senhor, a tua bondade, a tua misericórdia e o teu amor, para que o teu nome seja glorificado e exaltado através dessas vidas, em nome de Jesus. E desde já nós apresentamos diante de ti, Senhor, as nossas vidas e tudo o que o Senhor já tem feito, em nome de Jesus, amém e amém. Eu gostaria de convidar os irmãos a se sentar neste momento e abrir em Malaquias 3:10, por favor. Enquanto está abrindo, eu tenho um testemunho de uma irmã. Ela disse: olha, Ana, eu investi em algo e eu não via retorno. E eu não via retorno, eu não entendi o porquê. Um dia eu fui perguntar para Deus. E era algo além do trabalho dela, né? E ela falou assim, que ela foi um dia perguntar para Deus. Ela falou para Deus assim: Senhor, por que está acontecendo isso? Se foi o Senhor que me deu, por que eu não estou recebendo essa bênção? E o Senhor disse assim: porque me roubais. Ela: Senhor, mas como? Né? Como assim? O que eu fiz? Eu entrego os dízimos, eu tenho sido fiel, né? E o Senhor, então me mostra. E o Senhor mostrou, aonde ela não entregava o melhor dela, aonde ela não entregava a parte que era do Senhor. E aí ela começou a entregar, e naquele primeiro mês, naquele mesmo mês, o Senhor triplicou, para a glória de Deus. O Senhor deu 2 vezes mais aquilo, o que ela tinha, o que ela estava recebendo. A palavra do Senhor em Malaquias 3:10, pode colocar aqui no projetor, por favor. Diz, aleluia, ali: trazei, portanto, todos os dízimos à casa, ao depósito do templo, a fim de que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas dos céus, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Você crê nessa palavra? Da forma que nós entregamos o nosso melhor, entregamos a parte do Senhor, é 10%, é a primeira parte. Quando nós somos fiéis, nós podemos aguardar, porque nós vamos experimentar do Senhor, amém?
Então, o meu desejo, o desejo do meu coração é que nós venhamos cada vez mais obedecer a palavra, entender o que o Senhor tem colocado e experimentar, porque o Senhor, Ele pode nos dar tudo a qualquer momento, mas Ele nos experimenta, Ele quer perceber, Ele quer sentir o nosso coração. Aonde está o nosso tesouro? Nós estamos confiando nos 10%, na primeira parte, naquela parte em que o Senhor quem abriu as comportas dos céus, o Senhor quem abriu a porta do emprego, o Senhor que deu a oportunidade, e nós vamos tirar e não vamos entregar para o Senhor. Então, o Senhor, neste momento, Ele visita os nossos corações e aguarda o nosso melhor. Amém? Enquanto nós vamos orar, Pai querido, em nome de Jesus, nós apresentamos diante de Ti todo dízimo, toda oferta. Te agradecemos, consagramos a Ti, te louvamos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Oh, aleluia. Me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, olha pra mim, precisamos, Senhor, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Oh, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, e eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que siga sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, olha pra mim, pois eu preciso
pois eu preciso do teu olhar. Vamos exaltar mais uma vez o Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus por mais um privilégio, uma oportunidade que o Senhor nos dá de poder compartilhar com os irmãos da palavra de Deus. Amém? Quantos creem que Jesus é o pão que desceu do céu? Nós acabamos de louvar a Deus, dizendo: Ele é o pão que desceu do céu, Ele é o nosso alimento espiritual, e nós cremos assim, em nome de Jesus. Gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que se encontra no livro de Ruth. Quem tem a sua Bíblia, por favor, abra em Ruth, capítulo 1. Nós iremos ler do 1 até o verso 16. Amém? Glória a Deus. Todos acharam, amém? Quem não achou vai ter que acompanhar aqui no projetor, né? Estou esperando aqui o projetor, graças a Deus. Está aí, amém? Vamos acompanhar então, irmãos. Na época dos juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, e sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as suas 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. E enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse-lhes, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse luz a filhos, iriam esperar até que eles crescessem, ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês,
pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Amém. Coloque de pé no seu lugar, vamos orar. Peça para Deus falar com você nessa noite. Peça para que a palavra do Senhor fale contigo nessa noite. Pai, te damos graça por mais essa noite. Te damos graça, ó Pai, por todos os louvores que entoamos aqui nessa noite. Te damos graça, ó Pai, por cada oração, por cada prece que fizemos a Ti, crendo que o Senhor responde a cada uma delas, ó Pai, de todo o nosso coração, de todo o nosso interior, de todo o nosso entendimento. Nós clamamos porque cremos num Deus de milagres, num Deus de sinais, num Deus de maravilhas. Por isso, ó Pai, te rendemos graça, te rendemos louvores nessa noite, crendo, ó Pai, que o Senhor ouviu, ó Pai, os nossos pedidos, o Senhor ouviu o nosso clamor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te agradecemos por essa casa de oração, por esses metros quadrados a qual o Senhor nos deu para junto podermos adorar o teu nome. Fala com cada vida, a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela fala, ela penetra no mais profundo da alma, do sentimento, das divisas do coração. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu abro o meu coração, em nome de Cristo, nessa noite, para receber uma porção da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Pai, dá-nos entendimento nessa noite, para sairmos daqui transformados, marcados pela tua palavra, marcados pela tua presença. Nós damos liberdade ao Espírito Santo. Espírito Santo, enquanto a tua palavra é falada, é proferida, tu tens liberdade para operar milagres, porque a tua palavra diz que os milagres seguiriam os que creem. Eu creio que nessa noite os que crerem receberão os milagres, os sinais, as maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sente-se dando glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o livro de Ruth, ele é maravilhoso. Aponta, aliás, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Cristo. E o livro de Ruth não é diferente. Se lemos ele todo, do capítulo 1 até os restantes dos capítulos, vamos ver que ele é um prenúncio, ele aponta para Cristo. E é muito maravilhoso o livro de Ruth. A Bíblia fala que na época dos juízes houve fome na terra e Elimeleque, ele tomou uma decisão. A sua família estava passando fome naquela época, na época dos juízes. Houve fome na terra, fome
de comida. E Elimeleque tomou uma decisão. Muitas vezes na nossa vida, nós temos que tomar decisão, nós não devemos ficar passivos. E Elimeleque, ele tomou uma decisão, ele disse, faltou pão na casa do pão. Jerusalém significa a casa do pão, e nessa época faltou pão na casa do pão, e ele resolveu ir até outros povos com a sua família. Ele resolveu sair, ele resolveu ir com a sua esposa, com os seus 2 filhos para Moabe. Não sei se ele teve informação, se ele pesquisou quem seria o povo de Moabe, mas ele tomou a decisão de ir. Moabe era dos descendentes de Ló, e nós queremos ver isso lá no começo da Bíblia, que está em Gênesis. Os irmãos puderem abrir Gênesis 19, do 30, para nós entendermos quem era o povo de Moabe. Se puder projetar no telão, está aí Gênesis capítulo 19, do verso 30. Abraão tinha Ló, Ló era o sobrinho de Abraão, e Abraão intercedeu por Ló, porque Deus disse que iria destruir a cidade de Sodoma e de Gomorra, porque o pecado do povo de Sodoma e Gomorra chegou até Deus, e Deus decidiu que iria destruir Sodoma e Gomorra, e Deus enviou os anjos para lá, para destruir aquela cidade. Mas Abraão, ele intercedeu por seu sobrinho Ló, dizendo a Deus, se houvera alguns justos na cidade, o Senhor destruiria a cidade. Até Deus disse, se houver, não destruirei. Mas até chegar em Ló, e Deus, por Abraão, pela intercessão de Abraão, ele teve compaixão de Ló. O verso 30 diz que Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem, nosso pai já está velho, e não há homem nenhum nas redondezas que nos possua, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho, embriagar o nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. E naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela havia se deitado, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova, ontem à noite deitei-me com meu pai, vamos dar-lhe vinho também essa noite, e você se deitará com ele, para que preservamos a linhagem de nosso pai. Então, outra vez, deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Benjamim. Este é o pai
dos amonitas até o dia de hoje. Irmãos, veja que Elimeleque, ele vai com a sua família até esse povo, o povo de Moabe, um povo que surgiu de um incesto do relacionamento de pai e filhas. E esse povo era tão idólatras que eles serviam a deuses pagãos, a deuses da fertilidade. Talvez era um lugar bonito, Elimeleque resolveu ir para lá. Talvez ali existia campinas, terras frutíferas, e ele resolveu ir para lá. Mas não sei se ele sabia que o povo de Moabe surgiu desse episódio de um incesto de pai com filha. E esse povo era povo que adorava ídolos, deuses pagãos. Tanto é que num episódio, quando houve uma guerra entre o rei de Israel e o rei de Judá contra um rei de Moabe chamado Mesa, eu não vou ir para o capítulo, mas os irmãos pesquisem. Esse rei Mesa, quando percebeu que estava perdendo a batalha, ele pegou o seu filho, o seu primogênito, e sacrificou a um deus, a um demônio, em cima da muralha, para ver se o povo tivesse compaixão dele. Isso causou uma revolta, uma indignação no exército de Israel, de Judá, que eles recuaram, eles desistiram da muralha, porque ficaram indignados com essa atitude de um rei moabita, um rei que oferecia sacrifícios de criança, dos primogênitos, a demônio. Hoje existem religiões assim, não dá para nos enganar, mas existem religiões que oferecem crianças a demônios, existe sim. E não devemos tentar nos enganar a esse respeito. O povo dos Moabitas era este povo onde Elimeleque foi com sua família. E a Bíblia fala que morreu Elimeleque. Elimeleque morreu ali na cidade de Moabe. Também morreram seus filhos, morreram seus 2 filhos ali, Malom e Quilion, ficando somente Noemi e as suas 2 filhas. E eu creio, meus irmãos, que mesmo Elimeleque ali, com Noemi, com as suas 2 filhas, que se casaram com seus 2 filhos, que se casaram com aquelas mulheres moabitas, mas eu creio que Elimeleque falava todo dia do Deus de Israel, dos feitos do Deus de Israel. Eu creio que eles ensinavam a sua família. Todo dia havia culto na casa de Elimeleque. Todo dia havia louvor, havia adoração, mesmo numa terra estranha. Eu creio que ele servia ao Deus vivo, ele adorava o Deus vivo, o Deus de Israel. E eles falavam dos feitos, de como Deus livrou o povo de Israel do cativeiro, de como o povo de Deus
foi livrado da praga do Egito, de como o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho com pés enxutos, os egípcios foram afundados, eles sofreram no mar, foram eliminados no mar, mas o povo de Deus saiu vitorioso em nome de Jesus Cristo. Eles falavam dos feitos, dos milagres que o Deus de Israel operava e continua operando até o dia de hoje. E só quem crê é que pode exaltar, é que pode louvar, é que pode adorar esse Deus tão grande, esse Deus tão maravilhoso. Aleluia. Eu creio que todo dia eles cultuavam ao Deus de Abraão, eles cultuavam ao Deus vivo, eles falavam entre si dos milagres, das maravilhas de Cristo, e eu creio que foi assim que as suas noras ouviram, e por isso elas estavam tão apegadas a Noemi, que mesmo os maridos morrendo, elas não deixaram Noemi, elas estavam ligadas à sua sogra. Olha que coisa interessante, né? Quem gosta da sogra aí? Glória a Deus. Quem não gosta da sogra, irmão? Glória a Deus, tem que gostar. Aleluia. Que maravilha, né? Essas Ruth e Orfa eram apegadas à sua sogra Noemi. E Noemi ouviu falar que Deus voltou, Deus veio em auxílio do seu povo. Deus voltou a dar pão na casa do pão. Deus voltou a dar o alimento espiritual. Queridos, Deus levanta profetas, Deus levanta pastores para nos alimentar do pão espiritual. O pão espiritual é Jesus Cristo. E nós temos a palavra de Deus aqui revelada para nós. Se está faltando pão, você precisa buscar o pão. Você precisa chegar mais a Cristo. Você precisa orar mais. Você precisa dobrar mais os joelhos. Você precisa se aliançar. Você precisa fazer uma aliança com esse Deus vivo. Quando nós cantamos aqui, que este é o meu respirar, esse é o meu respirar. E o respirar, devemos respirar o pão vivo que desceu do céu. Este é o pão vivo que desceu do céu. E Noemi, ela soube que Deus visitara o seu povo. Deus novamente estava dando pão, estava dando sustento para o seu povo. E ela resolveu voltar. Então ela disse para suas duas noras: vão, fiquem aqui na sua terra, procurem outros maridos, voltem para casa de suas mães. Vocês estão descompromissadas, porque os maridos, os filhos de Noemi haviam morrido. Então elas estavam descompromissadas, as viúvas estavam descompromissadas, não tinha mais nenhum comprometimento. E elas disseram: voltem, e elas chorarem juntas, porque elas eram tão apegadas que elas choraram juntas. Mas a órfã resolveu voltar para o seu povo, para Moabe. Mas Ruth não. Ruth disse: não insista comigo para que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei.
o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Veja, irmãos, que lealdade, elas eram leais à sua sogra. E Ruth, ela ouviu falar tanto do Deus de Israel, dos milagres que Deus operava, que ela creu e ela resolveu abandonar aquele Deus pagão, o povo de Moabita, e ir com a sua sogra para a casa do pão, para Jerusalém. Ela resolveu, porque ela cria que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel. O Deus verdadeiro é o Deus de Israel. E nós somos o novo Israel de Deus, porque a palavra dele também chegou até nós, e nós fomos comprados e lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. E elas voltaram juntas. Elas voltaram juntas para a casa do pão, para a terra de Jerusalém. E veja que lealdade, que amor incondicional. Aleluia. Temos na Bíblia alguns homens que tinham esse princípio na sua vida. Lealdade é um princípio de honra. Eu digo para você que lealdade é um princípio de honra. Lealdade desata caminho, desata nós. Lealdade, ela pode te levar além, como levou Ruth além. Temos na Bíblia alguns homens que tiveram esse princípio de lealdade. Lealdade abre portas, lealdade é uma chave que alcança propósitos. Deus tem propósito para cada um de nós. Deus tem propósito na sua vida. Deus tem propósito para a igreja dele. Esse princípio de lealdade, se você entender, vai ser uma chave que vai desatar a sua vida. A sua vida não será mais a mesma se você entender e colocar em prática o princípio da lealdade. Aleluia. Abraão está em Gênesis 24, do 2 ao 9, se puder colocar no telão aqui, Gênesis 24, do 2 ao 9. Abraão, ele faz com que seu servo, Eliezer, coloque a mão sobre a coxa do patriarca, para jurar pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que o servo não arranjará um casamento para o filho de Abraão, Isaque, com uma mulher cananeia. Está aí. E ele disse ao seu servo mais antigo da sua casa, que administrava todos os seus bens: ponha a mão debaixo da minha coxa. Foi um juramento patriarcal. Foi ali que a lealdade que Abraão pediu ao servo dele, que não fosse buscar outra mulher para o seu filho, que não fosse da linhagem dele. Nós temos outros exemplos também. Em 2 Reis 2, Eliseu foi tão leal a Elias até o dia da sua ascensão, quando Elias ele foi
assunto ao céu, ali estava Eliseu. Eliseu, ele estava lado a lado com Elias em todos os momentos, um sinal de lealdade. Lealdade, ele abre porta. Eliseu foi um profeta do Senhor, operou milagres, mas Eliseu, leal a Elias, também operou milagres até superiores ao que Elias operou. Você quer uma porção dobrada do Espírito Santo? Seja leal, exerça o princípio de lealdade. Josué também foi um servo de Moisés, atuando como seu ajudante e assistente durante o êxodo e os 40 anos que esteve no deserto. Josué estava ali ao lado de Moisés, o auxiliando, sendo um servo fiel. E Moisés escolhe ele para liderar o povo na conquista de Canaã. Após a morte de Moisés, Josué foi o sucessor de Moisés, por causa da lealdade, por causa do compromisso, por causa de estar ali juntos, lado a lado, nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade. Nós temos que estar juntos como igreja, lado a lado, orando, intercedendo uns pelos outros, ajudando, junto com os nossos pastores, com os nossos líderes espirituais, buscando uma unidade, porque é na unidade que o Senhor opera a bênção, onde os milagres acontecem, onde vidas são resgatadas pelo poder de Jesus Cristo. Davi também foi leal a Saul em todos os seus dias, em todo o tempo. Em todo o tempo, Davi foi leal a Saul. E por isso, Deus permitiu também que Davi tivesse os seus aliados. Davi teve um exército de homens aliados, de homens comprometidos, que se Davi pedisse para beber da fonte de uma água, mesmo no campo do inimigo, aqueles homens iam ali para saciar a sede de Davi. Isso é pessoas aliadas, pessoas alicerçadas, pessoas leais uns com os outros. Lealdade é um princípio fundamental na vida dos cristãos. Somos leais aos nossos pastores? Faça essa pergunta para você mesmo. Somos leais aos nossos pastores? Somos leais aos nossos líderes? Somos leais dentro das nossas casas? Será que podemos desatar esse princípio nessa noite? Esse princípio da lealdade, esse princípio que abre portas. No livro de Ruth, nós vimos que Ruth exerceu esse princípio de lealdade, e esse princípio de lealdade fez com que Deus ali visse um ramo frutífero. Nós vemos que da relação de Ruth com Boaz, que foi o seu remidor. Ontem nós vimos no estudo aqui, que o pastor Renato estava dando, que Ruth foi remida por Boaz, e nós somos remidos por Jesus Cristo. Boaz foi o remidor de Ruth, e de Ruth nasceu Obed,
que Obed foi o avô de Davi, e da geração de Davi nasceu Jesus Cristo, que é o nosso supremo pastor, é o nosso remidor, e é por isso, e é por ele que estamos aqui nessa noite, porque por causa de um princípio de lealdade, Deus honrou a vida de Ruth, e da geração dela nasceu Obed, da geração dela nasceu Davi, da geração dela veio Jesus Cristo, veio Jesus Cristo, veio Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto eles vêm aqui, põe a mão no seu coração, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa noite. Agradeça a Ele, fale com Ele, Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a sua voz. Talvez você não saiba como orar, mas você pode dizer: Pai, eu estou aqui. Me ensina, Pai, me ensina a orar, me ensina a exaltar o Teu nome, me ensina a Te adorar de todo o meu coração, de toda a minha alma. Senhor, eu creio nas Tuas promessas, eu creio nos Teus milagres. Pai, eu não sei em que situação você chegou aqui nessa noite, que decisão você precisa tomar, aonde você quer chegar, mas chegue junto com Jesus Cristo, chegue junto com Jesus Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o pão que nos alimenta, em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus, em Tua fidelidade eu me abrigo, e debaixo de Tuas asas fico tranquilo. Sei que nada e ninguém pode me separar do Teu amor. Para Ti, ó Rei meu, não há impossível. Saber que estás comigo me faz andar sobre a tempestade, e assim venço a fúria do inimigo. Jesus, Jesus, em Tua fidelidade eu me abrigo, e debaixo de Tuas asas fico tranquilo. Sei que nada e ninguém pode me separar do Teu amor. Para Ti, ó Rei meu, não há impossível. Saber que estás comigo me faz andar sobre a tempestade, e assim venço a fúria do inimigo. Muito mais que vencedor, muito mais que uma vitória. A minha porção em Ti é ser filho. Muito mais que vencedor, muito mais que uma vitória. A minha porção em Ti é ser filho. Abba Pai, aleluia. Na Tua mesa grande provisão. Abba Pai, aleluia. Sou mais, muito mais
vencedor. Abba, Pai. Abba, Pai. Aleluia. Na tua mesa grande provisão. Abba, Pai. Aleluia. Sou mais, muito mais que vencedor. Sou mais, muito mais que vencedor. Sou mais, muito mais que vencedor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que o rosto do Senhor se resplandeça sobre ti. Que o Senhor te acompanhe e te guarde. Que nenhum mal te suceda, que praga alguma chegue à tua tenda. Mas que os milagres do Senhor te alcancem nessa noite, na sua caminhada, na sua jornada. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos acompanhe em paz, em segurança, nos leve debaixo dessa palavra, debaixo dessa unção, debaixo desse princípio, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.